Olá, eu sou o Marcos Honório Júnior, professor da Bíblia e ministro do Evangelho há mais de 15 anos e criador da Academia da Interpretação Bíblica. Eu estou muito feliz que você está aqui, que você chegou conosco até aqui e que você tem o desejo de aprender a interpretar a Bíblia de maneira segura e profunda sem ter que fazer 4 anos de teologia para isso. E pode ser que mesmo tendo chegado até aqui, você ainda tenha pulga atrás da orelha e está achando essa promessa exagerada demais. Como é que pode ser? Tanta gente faz teologia, tanta gente passa tanto tempo estudando. E eu confesso que se eu fosse você e estivesse no seu lugar, talvez eu pensaria a mesma coisa. Mas como eu já disse outras vezes, eu quero afirmar para você, eu tenho visto na prática centenas de alunos que recebem o conteúdo, aprendem e têm as suas vidas transformadas pelo estudo sistemático da Palavra de Deus com ferramentas simples e práticas. E antes de eu te mostrar como é possível e quais ferramentas são essas, eu quero te contar primeiro um pouco da minha história, como foi comigo e como tudo isso aconteceu. Como muita gente sabe, eu sou crente, eu brinco desde antes de nascer. Eu nasci num lar cristão. Quando eu tinha 4 anos, meu pai foi separado para o ministério pastoral e eu tenho vivido toda a minha vida dentro de um lar cristão. A Bíblia tem sido o principal livro na minha casa desde a minha mais tenra infância. Mas eu sempre fui muito questionador e eu tinha dúvidas, eu queria entender as coisas. Eu me lembro de uma vez que eu ouvia sobre o fato de sermos pecadores e que todo mundo peca o tempo todo, e eu me lembro de uma vez num culto sentado ao lado da minha mãe, eu muito novo, muito garoto, ficava parado pensando, será que eu pequei? Será que eu não pequei? Então eu sempre tive essa mente um tanto inquiridora. Quando eu comecei a ler a Bíblia, algo começou a acontecer. Primeiro, eu achava muito difícil o texto bíblico, eu achava muito complicado. Em segundo lugar, eu comecei a perceber que as explicações que eu ouvia, elas não tinham exatamente a ver com o texto que eu estava lendo. Quando eu descobria um texto que eu já tinha ouvido na pregação, ele não encaixava com aquilo que eu tinha ouvido falar. Foi então que eu mergulhei, eu comecei a pegar os livros do meu pai, comecei a me dedicar a estudar a Bíblia. Eu lembro que no ano que eu passei para a universidade, em 6 meses eu li 3 vezes o Novo Testamento, eu mergulhei mesmo, comecei a ler livros e estudar e pesquisar e comecei a buscar. E foi quando, de repente, o texto começou a fazer sentido. Eu comecei a entender as coisas, eu comecei a descobrir aqui e acolá, com algum outro livro, com algum outro pregador, uma ferramenta, outra, e o texto começou a fazer sentido. Eu comecei a entender e comecei a entender. Mas o que é mais interessante, o grande pulo do gato, foi quando eu percebi que eu não só conseguia entender, mas eu sabia por que eu tinha chegado àquela conclusão. Eu sabia por que aquele texto que eu estava lendo, ele não era o que normalmente todo mundo diz, mas ele tinha um sentido completamente oposto. E eu sabia o caminho para isso. Eu sabia como chegar lá. Foi quando eu comecei a perceber o chamado de Deus na minha vida para pregar o Evangelho. Eu comecei a descobrir, lendo a própria Bíblia, que eu tinha que fazer isso. Eu tinha que anunciar o Evangelho, eu tinha que pregar o Evangelho. Mas eu também percebi outra coisa. Não só ser um ensinador da Bíblia, mas eu podia ensinar esses princípios que eu mesmo aplicava no estudo do texto bíblico. O que acontece? Eu tenho caminhado com muita gente, conversado com muita gente, e eu sei que o método que normalmente se usa em seminários teológicos e outras formas de ensino mais arcaicas, eles cometem algumas questões. Primeiro, eu não sei se você já estudou música alguma vez na sua vida, mas eu tentei durante um período da minha vida ser um estudante de música. E eu tocava violão e guitarra de forma autodidata. Mas um dia eu me matriculei num conservatório de música. Qual não foi a minha frustração quando eu cheguei lá? Eu tive que estudar 6 meses de como ler uma partitura. Depois disso eu passei 6 meses estudando teoria musical, para depois de 1 ano no conservatório eu ter que cair, eu poder finalmente pegar um instrumento. Qual é a questão? Eu não queria ser um catedrático da música, eu queria tocar bem o instrumento. E talvez você que está me ouvindo, talvez você não queira ser um catedrático da Bíblia, talvez você não queira saber a história das traduções. Você quer saber como identificar uma boa tradução e como extrair dela o sentido real do texto. Mas não precisa ser assim.
Você pode aprender conosco as ferramentas seguras e práticas para que você, um crente que ama o Senhor e quer conhecer a palavra de Deus, possa se sentar na sua casa com algum material, com alguma coisa prática, direcionado, onde você vai poder extrair a verdade da palavra de Deus e ficar livre de ventos de doutrina, de ensinamentos errados e poder caminhar com Deus e ter um relacionamento pessoal, você e o Senhor. E é isso que eu quero que você entenda. Existe sim um caminho mais simples e rápido para que você possa interpretar de forma profunda e segura. Apenas aprendendo a focar nas coisas certas, nos elementos e nos caminhos certos, você vai chegar aos resultados, vai sair do zero de interpretação, de compreensão, para um nível avançado de compreensão da palavra de Deus. Aí muita gente me pergunta, que ferramentas são essas? Como é que eu faço? Por onde eu começo? Qual é o livro que eu compro? Como é que foi que você começou? Outros também me perguntam, o que é, afinal de contas, a Academia da Interpretação? Como é que eu faço para me inscrever? Como é que eu faço para participar dela? E é isso que eu vou apresentar para você agora. Primeira coisa, o que é a Academia da Interpretação? A Academia da Interpretação é um treinamento completo para que você aprenda de forma segura tudo o que você precisa para interpretar a Bíblia de forma correta. Eu sei que muita gente tem esse medo, esse receio de conseguir interpretar de fato a palavra de Deus, de ter certeza que não está seguindo uma heresia ou um vento de doutrina. Muitos sonham em ser seguros na palavra de Deus e viver uma vida plena de prática da palavra de Deus. E é para isso que foi criada a Academia da Interpretação. A segunda coisa é que ela é totalmente online. Talvez você pense, mas onde é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Alguns me perguntam, por que você não faz em determinado lugar, num teatro, numa escola? A ideia é que você possa fazer a academia no conforto da sua casa, no tempo que você tiver, na velocidade que você tiver. Seja no smartphone, seja no tablet, no laptop, no PC. Você vai precisar de um dispositivo e de uma conexão na internet. E você vai assistir na sua velocidade, no tempo que você tiver e puder, repetir quantas vezes quiser, além de que esse treinamento fica disponível para você por até 2 anos. Um cuidado que a gente teve foi preparar a coisa de forma que você possa extrair o melhor da academia. Muita gente, ao ter acesso a um mundo de informação, às vezes fica perdido de para onde vai, outros querem ir direto para o final e acabam tendo uma sobrecarga de informações. Então, por isso, nós vamos liberar gradativamente os 3 primeiros módulos para que você vá assimilando as questões fundamentais e então possa seguir de forma segura. E aí, a partir do 4º, você vai ter acesso a todo o conteúdo da academia. Juntamente com o conteúdo da academia, você também terá lições e apostilas de cada módulo aprendido. O primeiro bônus que nós temos para você é um grupo exclusivo no Facebook para alunos dessa turma. Você não vai ficar sozinho, você vai ter pessoas com quais você pode compartilhar ideias e material de tudo que você vai estar aprendendo na Academia da Interpretação. O segundo bônus é uma aula extra sobre como extrair o melhor dos materiais disponíveis. Eu vou mostrar para você como usar cada coisa, como usar um dicionário, um comentário bíblico, um livro de usos e costumes, como extrair as coisas, como usar uma Bíblia de estudo, bem detalhadamente como você extrair as informações que vão ajudar você na interpretação bíblica. E o terceiro bônus é uma aula extra de apologética. O que é apologética? Apologética significa a defesa da fé. Nós vamos apresentar princípios seguros e firmes na palavra de Deus, com os quais você vai poder defender a sua fé. Na universidade, no trabalho, aonde for, você vai poder trazer o argumento da realidade de Deus e como isso transforma as pessoas. Então, você não pode perder. E você deve estar se perguntando, quanto é que vai custar isso? E antes de te dizer, deixa eu te falar uma coisa. Como eu te disse no início desse vídeo, eu dediquei a minha vida para trazer os princípios que eu vou te dar aqui. E eu me lembro certa vez, quando eu estive na cidade do Recife, eu fui com um amigo numa livraria evangélica comprar alguns livros. E eu lembro que naquele dia eu comprei algumas teologias sistemáticas, alguns dicionários. E qual foi minha surpresa quando o resultado foi mais de R$1.000 de livros. E eu fiz isso várias vezes na minha vida. A minha esposa sabia, quando eu voltava de alguma viagem, eu voltava com excesso de bagagem, porque eu tinha que trazer livro aonde eu ia. E eu
não tenho como contar o preço de tudo que eu acumulei de livro e de conteúdo. Se você me segue nas redes sociais, já viu algum vídeo meu no YouTube, você sabe que eu tenho uma estante bem cheia de livros atrás de mim nos meus vídeos. E todo esse conhecimento que eu tenho acumulado na minha vida, eu tenho depositado ele nessa academia da interpretação de forma direta, prática, tirando a encheção de linguiça, e eu estou entregando isso para você com R$ 397. Só para você ter uma ideia, esse único dicionário aqui, que é só um dicionário, custa mais de R$ 300. Esse valor pode ser pago à vista, no boleto ou no cartão, ou dividido em até 12 vezes. E olha só, se em até 15 dias você quiser desistir, nós vamos devolver integralmente o valor investido. Não vamos perguntar o porquê, não vamos querer a razão. Se em até 15 dias você quiser desistir da academia, nós vamos devolver integralmente para você o valor investido. Mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um custo para a academia? Existe. Mas existe um custo também que talvez seja impossível de ser calculado de não fazê-la. O custo de continuar lendo a Bíblia sem ter certeza se entendeu ou não. O custo de continuar sendo levado ao redor por todo o vento de doutrina. Quanto custa isso, né? Quanto custa não ter garantia para a sua fé que você está lendo e compreendendo o texto bíblico? E se você me segue há algum tempo, você sabe da minha integridade, da minha seriedade. Eu acredito na academia, eu acredito que ela pode transformar a sua vida. Eu acredito nos princípios que eu estou te ensinando. Eu desejo que cada cristão leia a sua Bíblia e a entenda e a compreenda e conheça Jesus como eu tenho conhecido e tenho sido transformado por esse conhecimento. Então, participe da Academia da Interpretação. E olha só, a partir de agora você tem 3 opções. A primeira, você pode ignorar a oferta e está tudo bem. Tá tudo bem, eu continuo amando a sua vida, vou continuar disponibilizando material na internet. Mas você também vai continuar tendo dificuldade ao ler a Bíblia, sem ter certeza se o que você está entendendo ou está lendo é de fato o que o autor está dizendo. A sua segunda opção é dizer, eu vou trilhar o mesmo caminho que o Honório trilhou. Não é? Mas esse caminho já foi trilhado, e se você pode começar daqui e ir para muito mais longe, por que refazê-lo? Mas você pode dizer assim, eu vou comprar os livros e vou estudar sozinho. Ou você pode escolher a terceira opção, que é se inscrever na Academia da Interpretação e seguir o caminho mais rápido para a compreensão e a segurança nas Escrituras. Mas, antes que você tome a sua decisão, deixe eu te dizer uma coisa, não vai embora ainda não. Nós que trabalhamos na Academia da Interpretação Bíblica, nós desejamos dar para cada aluno uma atenção muito especial. E por isso mesmo nós temos uma quantidade limitada de vagas. As vagas não são ilimitadas. Outra coisa muito importante, as inscrições estão sendo abertas hoje e ficarão abertas até às 23h59 do dia 6 de maio. Então você tem apenas 7 dias para se inscrever. E, mais importante, as 50 primeiras pessoas que se inscreverem vão receber o direito de participar de uma live comigo sobre o tema do próximo livro que eu estou escrevendo. Você não pode perder, vai ser maravilhoso. Então, não perca mais tempo. Clica aqui embaixo e eu te vejo do outro lado.